Vamos lá, meus amigos, dar prosseguimento aí à resolução de questões. A gente vai abordar aqui uma questão que caiu no concurso de agente da PF. Vocês verem que, mesmo sendo um concurso de agente, já envolve um conhecimento bem mais profundo, mais técnico, mas se você analisar pelos requisitos tratados na última aula do concurso de pessoas, você também consegue matar a questão, mesmo sem saber sobre direito ambiental e as nuances que tratam da lei referente ao direito ambiental que pede na questão em si. Vamos lá, agente da PF, CESP 2009. Julgue o item abaixo acerca do concurso de pessoas e sujeito ativo e passivo da infração penal. Com relação à responsabilidade penal da pessoa jurídica, tem-se adotado a teoria da dupla imputação, segundo o qual se responsabiliza não somente a pessoa jurídica, mas também a pessoa física que agiu em nome do ente coletivo, ou seja, a possibilidade de se responsabilizar simultaneamente a pessoa física e jurídica. Vamos destrinchar a questão. Primeiro, teoria da dupla imputação. Da onde veio isso? Isso vem da Lei de Crimes Ambientais. Essa lei aqui, ó, artigo 2º e artigo 3º. Quem de qualquer forma concorre para a prática dos crimes previstos nessa lei incide nas penas a estes cominados na medida da sua culpabilidade, bem como o diretor, administrador, membro do conselho e órgão técnico, auditor, gerente, que, sabendo da conduta criminosa de outrem, deixa de impedir sua prática quando podia agir para evitá-la. Artigo 3º, mais importante. As pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e penalmente, conforme disposto nessa lei, nos casos que a infração seja cometida por decisão do seu representante legal ou contratual ou do seu órgão colegiado, no interesse do benefício de sua entidade. Galera, vocês têm que entender uma coisa. Isso é praticamente o que traz o nosso artigo 29, né? O pressuposto da culpabilidade do indivíduo, né? O indivíduo ele tem que ser deve ter o liame subjetivo, ele deve ser punido de acordo com a culpabilidade do agente. E essa lei ela chamou atenção para a denominada teoria da dupla imputação, que para essa teoria, para que haja responsabilidade penal da pessoa jurídica, deve haver também a imputação da pessoa física responsável pelo ato e pela conduta que se reverta em benefício do ente coletivo. É uma condição para que haja denúncia e condenação de ambos, pessoa física e pessoa jurídica. Aí você vai me perguntar, pessoa jurídica pratica crime? Sim, pratica. Crime ambiental. Isso se aplica bem ao caso como se fosse aquele caso de Mariana, onde a barragem rompeu e acabou matando aquele monte de gente. Então, vocês percebem a semelhança com a teoria do domínio do fato, onde existe o autor executor e o autor intelectual. Aqui se responsabiliza o indivíduo ou o ente coletivo, a pessoa física que agiu em nome do ente coletivo, bem como o colegiado dela, né? Então vocês têm que perceber que elas podem ser responsabilizadas juridicamente, administrativamente, civilmente e agora penalmente, de acordo com essa lei. Você encaixando dentro dos requisitos do concurso de pessoas, sabendo que existe a teoria da imputação objetiva, você não precisaria nem conhecer direito a legislação ambiental para saber que a pessoa jurídica ela é responsabilizada nos delitos ambientais e isso reverbera na pessoa física que tem o poder de decisão ou do colegiado da entidade.
né, que age em nome do ente coletivo, que é despersonalizado. Então essa questão está certa. Mais uma questão para vocês aí, galera. Vamos lá. Agente da PF, CESP 2004, julgue o seguinte item à luz do direito penal. Sujeito ativo do crime é aquele que realiza total ou parcialmente a conduta criminosa descrita na norma penal incriminadora, tendo de realizar materialmente o ato correspondente ao tipo para ser considerado autor ou partícipe. Vamos prestar atenção na questão. Sujeito ativo do crime é aquele que realiza total ou parcialmente a conduta criminosa. Até aí tudo bem. Descrita na norma penal incriminadora, tendo de realizar materialmente o ato correspondente ao tipo para ser considerado autor ou partícipe. Então a gente já encontrou dois erros aí, né? Lembrando que a gente adotou a teoria monista ou a teoria monística mitigada. Porque depois da reforma de 1984 foi inserido o artigo 29 e seus parágrafos no nosso Código Penal. Então, se você está falando que precisa realizar materialmente, você está deixando de fora os crimes omissivos. O que está errado. Por isso que a nomenclatura correta é concurso de pessoas e não concurso de agentes. Às vezes o crime ele é cometido não só na forma comissiva, mas também na forma omissiva. E o artigo 29 traz essa exceção à teoria monista, uma exceção pluralista à teoria monista, para encaixar a figura do partícipe. Se não, vejamos. Quem de qualquer modo concorre para o crime incide nas penas a excominadas na medida de sua culpabilidade. Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de 1/6 a 1/3. Agora vem a nossa resposta. Se algum dos concorrentes quis participar de crimes menos graves, ser-lhe-á aplicada a pena deste. Essa pena será aumentada na metade na hipótese de ser previsível o resultado mais grave. Se não for previsível, não se aplica. Tem que ter essa previsibilidade, né? Senão a gente estaria diante de um direito penal objetivo. Então, essa questão está totalmente errada, galera. Errada. Questão fácil, hein? Só mais uma questão para complementar, galera, que eu deixei de passar. É que a gente tem que, como ele falou do sujeito ativo, né, do crime, então a gente tem que dizer que também está incorreta, visto que o sujeito ativo de um crime é aquele que direto ou indiretamente realiza conduta criminosa ou contravencional, né? Porque o Brasil adota como delito crime e contravenção penal, ou segundo o Rogério Sanches, delitos liliputianos. São infrações penais de menor potencial ofensivo. Então, considera-se autor do crime aquele que pratica diretamente. Isso vale dizer que realiza materialmente o ato correspondente ao tipo penal, ao passo que o partícipe é aquele que de forma acessória, de forma indireta, como a gente já havia tratado em aula, concorre para o cometimento da infração de forma anterior, induzindo, seja instigando ou auxiliando alguém a perpetrar a conduta, tá certo? Então, também por esse motivo, a resposta está errada.